Papo Mineiro hoje, numa prosa cultural, com jornalista e advogado Osório Couto, pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Dom Cabral e também pós-graduado em Gestão Cultural pelo Cefar UNA. Escritor, poeta e editor. Instalou em Luz, sua terra natal, a Casa Grande Capitão Du, única galeria de arte com obras de artistas mineiros. Foi diretor da Biblioteca Central e é membro das seguintes instituições: da Abragete, Minas, do Instituto Histórico-Geográfico da Paraíba, do Instituto Histórico-Geográfico de São João do Rei, do Vale do Mucuri, da cidade de Campanha, também membro da Arcádia de Minas Gerais, da Academia de Ciências e Letras de Lafayette e da Academia Geofro-Otonense de Letras. E é atualmente o terceiro vice-presidente do Instituto Histórico-Geográfico de Minas Gerais e diretor do Patrimônio. Portanto, estamos conversando com um expert em patrimônio, línguas e letras e a nossa cultura minerense. Bem-vindo, Osório. Obrigado, Hernani de Castro, grande amigo de longa data, aí não só no turismo, né, como na sociedade aqui em Belo Horizonte, e você que é realmente um expert, não só no turismo, como em promoção cultural, né, como diz, me deixa a quilômetros atrás, viu? E prazer estar aqui com você e nessa tarde, e também uma boa tarde aos telespectadores, e vamos, né, como diz, em frente, seguir em frente. Muito obrigado aí pela acolhida, viu? Não tem dúvida. Mas acontece o seguinte, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas inteligentes, competentes, né, que têm histórias que inspiram outros. Esse é o objetivo do Papo Mineiro. Então, vamos contar a sua história. A palavra é sua. Bom, a minha história é curta, né? Eu nasci em Luz, Minas Gerais, ali no centro-oeste, quase na beira do Rio da Integração Nacional, o São Francisco, que passa a 20 quilômetros da cidade. A cidade é, como diz, banhada, entre aspas, né, pela BR-262, a que liga Vitória a Corumbá, no Mato Grosso, e que trouxe o progresso para a nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade pequena, mas com uma história maravilhosa. Ela é de 7 de setembro de 1923, a sua emancipação política administrativa, mas ela tem um dado muito interessante, histórico, que é a única cidade no mundo, um caso único no mundo, que se tornou sede de diocese antes de ser cidade. Era um arraial, né? Não vou contar a história toda, porque isso não é muito longo, mas é muito interessante. E a 8 de julho de 1918, então, ela se torna uma sede de diocese, um arraial. A cidade, imagina, era um distrito de Dores, Indaiá, que era uma das maiores cidades de Minas e uma das cidades mais cultas de Minas Gerais. Diga-se de passagem que Dores deu grandes nomes ao Brasil. Olha que interessante, tanto nas letras, principalmente, na política, nas artes, no cinema, na diplomacia, nas finanças, no empresariado, enfim, toda a área. E depois eu saí, estudei lá até até o ginásio, mas estudei aqui em Belo Horizonte também, vim para cá aos 13 anos, depois voltei, e aí vim aos 15, depois voltei, aí depois vim aos 19, fui para Londrina, no Paraná, trabalhei na Rede Globo como um estagiário, fui o melhor estagiário
naquela época, eles até queriam me contratar, mas eu acabei voltando para Minas Gerais. Foi um aprendizado muito importante na TV Tibagi e a TV Coroados, afiliadas da Rede Globo, e muito bom, pessoas maravilhosas, tive um jornalismo fantástico com eles. E antes disso, aos 16 anos, em Luz, eu fundei o jornal Minotauro, imagina. E esse jornal se tornou o jornal no colégio, tornou o jornal da cidade, o jornal impresso, e da região. Foi muito importante. Minha primeira entrevista foi com o Alisson Polinelli. Olha que interessante, né? Foi muito bacana. O Alisson era secretário, hoje é considerado uma das maiores figuras, né, de Minas Gerais, em todo o aspecto, inclusive humanista. E, bom, daí vim do Paraná, vim para Minas Gerais, depois passei em Direito na PUC, no primeiro vestibular que eu fiz, foi ótimo, e fiquei lá 5 anos, tive uma vida acadêmica maravilhosa, e, para ser sincero, foi a melhor época da minha vida, apesar de que eu nunca quero voltar, né, como diz, na idade, em nada, daqui para frente sempre, mas foi a melhor época, foi maravilhoso. E é claro, cada ano que a gente tem na vida, ele te dá aspectos maravilhosos, né, te dá oportunidades fantásticas, conhecimento, e, sobretudo, te dá amizades maravilhosas, né? Isso é muito importante, aí, junto com a família, que é o nosso, que é o nosso meio maior, né? E que é o sustentáculo do próprio Estado, né? A família, muito importante, está sendo um pouco desvalorizada ultimamente, mas ela sempre vai continuar um bem comum e importantíssimo do direito natural na vida do cidadão. Aí, bom, formei, advoguei por muitos anos, depois entrei para o Estado, fiz uma carreira aí também no Estado, não lá muito elegante, mas fiz, né? E estou aí terminando, já era para ter aposentado, e fui, nesse ínter, eu fiz vários projetos no Estado, trabalhei com várias pessoas interessantes. Mas aí eu escrevi meu primeiro livro na Católica, quando eu estava lá, há mais de 40 anos. Foi no 1979, eu lancei meu primeiro livro, que foi Imagens, que é um livro de poemas. E depois, em 81, eu lancei Enquanto Ser, e fui considerado um poeta surrealista, e até hoje o meu grande amigo e também que foi meu contemporâneo, o Léon Renaud, filho do saudoso professor Léon Renaud, um dos maiores humanistas e educadores que o Brasil já teve, sempre fala, e agora recentemente a gente conversando por telefone, que ele mora no Espírito Santo, então ele falou: Osório, você é um poeta, continua um poeta surrealista. A gente é interessante, porque eu mesmo, né, não falo muito sobre isso, né, não questiono nem nada sobre isso. Mas, enfim, e lancei esse longo tempo aí 11 livros. E meu último livro, lancei um livro com a Yara Tupinambá, que fez 2 capas de livros meus. O Ziraldo fez a capa do 3º livro, que é Algumas Estrelas Perdidas, e eu já lancei depois que eu saí da faculdade. Eu formei em 1982, em dezembro, e, portanto, há 41 anos, e também tive, como diz, uma grata satisfação, além dos poemas, de fazer ensaios, e fiz um com a Yara Tupinambá sobre o painel A Mesa de Drummond, que é um livro muito legal,
graças a Deus, interessante, que já foi citado em várias outras obras, aí de mestrado, né, do doutorado, teses, etc., e entre outros livros também. Então, a Yara entrou com o painel dela, que é muito, muito bacana e que é uma obra-prima, né? Essa que é a maior artista de Minas Gerais. E o último livro foi sobre o Carlos Carneiro Costa e a líder, esse grande cidadão de Dores do Indaiá, e que fez aí, foi o maior empreendimento imobiliário que nós já tivemos e que teve um alcance, né, incrível. A Líder se tornou um sinônimo de não só de luxo, mas em todo o aspecto, como um grande símbolo, né, aquele símbolo maravilhoso que ela tem. Então, se tornou objeto de desejo, né, para muitos. Isso é muito interessante. Verdade. E até quem diz isso foi o meu primo, grande amigo, irmão, o Emílio Teles, Emidinho, que foi o fundador da leitura. É interessante essa história, né? Então, eu também fui editor da revista Leitura por 13 anos, fiz os editoriais da revista, ela circulava 10 exemplares, como diz, 10 exemplares, não limito, ela chegou a fazer mais de 300 mil exemplares. Eu falo 10 edições, né, por ano. E muito, muito interessante também. Então, sou editor, já publiquei vários livros, como o do professor Luiz Pimenta, que é muito interessante, outra grande figura brasileira, mineira brasileira, sobre Mário Mariano, a obra dele, que foi pela Manes, mas também muito, né, a Valorec, que também foi um livro muito interessante, maravilhoso, e o Mário e Mariano, olha, ele morou em Luz, ele é uberabense, e hoje está morando em Lagoa Santa, morou aqui em Belo Horizonte, mas ele morou em Luz, muito tempo foi meu vizinho, foi nosso vizinho. Então, olha que legal. Né? E uma família maravilhosa do Mário Mariano, e ele que também é um dos maiores artistas, né, de Minas Gerais. Então, quer dizer, é muita coisa, né, para contar, é muita história, a gente tem que ficar... Que coisa, você que lembra coisa de uma boa. coisa, lembra de outra, é difícil lembrar de tanta coisa assim, né? E também, e lancei vários livros né, do Coronel Nascimento, do Coronel Penido, lancei o livro dele, que é muito interessante, ele conta histórias, a Yara Tupinambá mesmo falou, ele foi o primeiro que contou histórias de Belo Horizonte, assim, história natural, né? Porque, claro, nós tivemos Abílio Barreto, que foi o primeiro, né, que contou história de Belo Horizonte, nós temos aí o grande dourense, Valdemar de Almeida Barbosa, que eu escrevi eu sou biógrafo dele, o meu 8º livro foi sobre ele, e Augusto de Lima Júnior, né? Ambos pertenceram ao Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais. Não sei, você pode perceber que eu estou aqui numa sala, uma sala nobre aqui no Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, e eles, né, Valdemar de Almeida Barbosa pertenceu aqui, Augusto de Lima Júnior, que foi um dos maiores historiadores de Minas. Aliás, eu até considero os dois um dos 5 maiores historiadores que Minas Gerais já teve. Então, como diz, é muita história para contar, né, Hernando? Não tem dúvida. Mas como é que se deu essa questão, né? Você fez advocacia, né? Começou a trabalhar como advogado, né? Foi para o Estado também, possivelmente dentro de mais ou menos de uma profissão que ligava ao direito, né? De repente você começa a escrever, você começa a editar. Como é que foi essa passagem, ou isso já vinha de infância? Isso vem de infância. Eu adorava escrever e não escrevia nada, né? Porque eu só rabiscava.
quando era pequena. Então, você mandava a carta para a tia, né? Por exemplo, morava aqui em Belo Horizonte, e ficava assim: ô tia, não esqueça de mandar um livro para mim, não esqueça de mandar maçã, porque naquela época maçã era dificílimo, você não achava. Apesar de que na casa da tia Rosita, lá em Luz, tia Rosita Queitana, ali na rua principal, tinha uma macieira, mas as maçãs eram muito pequenininhas, né? Tinha pereira. A gente tinha pereira também, mas as peras eram pequenininhas e tal. Quer dizer, a gente não tinha esse luxo, entre aspas, né? De poder contar na cidade, na casa de uma parente e tal, você ter lá uma macieira e uma pereira. Mas, enfim. Então, aí quando eu aprendi a ler, foi muito interessante que o papai, ele fazia para mim as redações. Então, eu sentava na mesa, eu chegava da fazenda e ele, depois assim, do jantar, nós sentávamos e ele ia ditando para mim. Aí eu ficava olhando assim para ele, né? Aí ele pensava, e ele, papai, inteligente, escrevia muito bem, e escrevia para mim, aliás, ditava, e eu escrevia a redação. Estou vendo uma interferência. O Elvis. Não, não está atrapalhando. Desculpa aí, não está tá, não? atrapalhando, não. Não, ótimo. E chegou uma turma aí de associados, mas aí tudo bem, como foi ele viajou com a mãe, eles tiveram que viajar, e tinha uma redação para eu fazer. Eu falei, meu Deus do céu, e a dona Cândida, minha primeira professora, né? E fantástica, dona Cândida, que lamentavelmente faleceu ano passado, e a dona do Jornal de Luz, fundadora, foi uma das grandes figuras associada, correspondente nossa aqui do Instituto Histórico. E aí eu fiz a redação, né? Aí fiz a redação morrendo de medo. Aí entreguei, aí ela fez altos elogios e pronto. Então, e nunca mais pedi meu pai para escrever para mim. Aí eu passei, né, a ter aquele gosto, e o português era a matéria que eu mais gostava, a disciplina que eu mais gostava na escola, e passei a fazer as minhas redações. E depois sempre escrevi algum poema e comecei a escrever mesmo poemas, foi aos 15 anos. A partir daí não parei mais. Aos 16 eu contei que eu tive um jornal, então a gente fazia as matérias, fazia as entrevistas, né, e fui fazendo poemas. Eu estou ainda na minha casa, eu tenho um saco, como diz, enorme, de poemas que eu ainda não publiquei e poemas desde aquela época. Imagina, né? Eu sempre publicava, hoje não, eu estou um pouco distante, sempre publicava um poema no Jornal de Luz ou entre outros jornal da região, outro, Macolar, né? Ou então mandava para alguém um poema, como o Carlos Drummond de Andrade sempre fez isso, né? Interessante, mas eu não fazia isso por causa dele, claro que não. Claro. Claro que não. E tem uma coisa interessante também que ele faz, e eu sempre fiz, mas eu não sabia que ele até fazia, que eu dedico sempre a uma pessoa. E Drummond, ele sempre faz isso muito, é interessante. Até a história do Drummond é interessante pelo seguinte: o Drummond nunca foi meu poeta, predileto, nenhum dos prediletos. Mas na Católica, eu colecionava o suplemento literário do Minas Gerais. Eu era diretor do DA, secretário-geral, e eu colecionava. Aí eu deixava para todo mundo ler, e em uma semana eu recolhia. Eu recolhia aquele suplemento e guardava. E eu lia todas as coisas de Drummond que saíam. Eu lia o jornal inteiro, né? O suplemento inteiro. E também eu lia Drummond no Jornal do Brasil, no Estado de Minas, no Diário da Tarde, e também escreveu muito tempo o Diário de Minas, né? E depois, com o tempo,
bom, foi passando. Mas nunca, por exemplo, quis corresponder com Drummond. Hoje eu arrependo amargamente, né? Eu ia ao Rio, nunca visitei Drummond. Então, aí quando foi em 2000, ano 2000, eu fui convidado para entrar para a Arcádia de Minas Gerais. Aí tudo bem, entrei para a Arcádia e tinha 7 cadeiras vagas. E a única de poeta era a número 4, Carlos Drummond de Andrade. Aí eu falei assim, eu vou escolher essa cadeira número 4, porque ele é um poeta, eu sou um poeta, e é até bom que eu vou passar a conhecer a obra de Drummond. Aí, no ínter, eu fui convidado pelo nosso amigo Eustáquio Félix para poder receber o troféu Carlos Drummond de Andrade em Itabira. Olha a coincidência, né? Eu também tenho. Eu também recebi. É a primeira vez que eu vou em Itabira. Aí, na segunda, eu fui levando o Emílio Teles, meu primo, para receber o troféu. E aí, na terceira vez, eu fui para fazer pesquisa sobre o Drummond, a obra de Drummond, para fazer o meu trabalho de apresentação na minha posse, lá na Arcádia. E, com isso, olha que interessante, eu conheci um amigo nosso, que lamentavelmente já faleceu, indicou, Rogério Alvarenga, um grande escritor, indicou o Valde Andrade, dono do Hotel Itabira, que é a maior edificação histórica de Itabira, você deve conhecer, que é linda, maravilhosa, que é o edifício do Barão de Alfié, né? Olha que interessante, tem altas histórias disso aí. Aí pediu para ir no Valde. Tá, eu fui, né, no Valde, fiquei lá, e morri de raiva de Itabira, porque eu falei, Drummond tem razão, porque você chega aqui, ninguém te informa nada, aquela coisa toda. Aí tudo bem. E ele colocou a maior dificuldade para eu estar com a Lili, aquela do poema João, que amava a Tereza, que amava e tal, né? E a Lili acabou, no final, casando com o Joaquim, que no primeiro publicação de Drummond é Brederodes. Olha que interessante. Aí, bom, comecei o amor por Itabira. Hoje eu amo Itabira com todas as minhas vidas. Amo aquilo tudo lá. Até o que não é legal, eu amo tudo lá. Interessante. Aí o Valde pôs dificuldade para eu conversar com a tia Lili, que estava doente, tinha 80 e... Ela tinha 83, 84... Acho que não, é um negócio assim, tinha uma idade assim, 82 anos, 82. Não, minto, 92 anos. Aí tudo bem. Aí ele falou assim, mas tem uma atriz, a Ângela Inácio, ela vem aqui para ir nos caminhos drummondianos com você. Eu falei, que legal. Aí no domingo eu levantei, eu liguei para... Aí eu consegui conversar com a Lili, ele, né, até que enfim me deu... E ela falou assim, eu vou recebê-lo. Olha que gracinha. Aí a Ângela Inácio, no domingo, foi lá no hotel, e eu esperando uma senhora, né? Tal, aí me aparece uma mulher maravilhosa, uma morena linda, né? Depois ela vai ouvir essa entrevista. Ângela linda, uma jovem, maravilhosa e tal. E a hora que eu olhei, eu falei, eu não acredito, né? E nós fizemos os caminhos drummondianos o dia inteiro, os 40 e mais os 5 que eles implementaram depois, e parecia que era da minha amiga de infância. E tiramos centenas de fotografias, recitamos, ela recitava, eu recitava. Foi assim, foi mágico, foi fantástico, e o amor por Itabira foi crescendo. Aí fomos na Lili. Ela colocou a melhor roupa dela, fiquei sabendo. Eu lembro. Um vestido azul, tipo Rainha Elizabeth, né? Segunda, e nobre. Mas foi ótimo, foi perfeito. Uma senhora que adorava charada, que foi namorada de José, o irmão de Drummond, né? E ela me contou histórias e mais histórias e mais histórias, e era prima de Drummond. E olha que legal. E ela falava, o Drummond falava para ela por que ela
gostava do José, que o José era grosso, pedia namorar, era com ele. Aí ela falava assim, eu adoro o perfume francês do José, adoro ele falar francês comigo. E porque todos lá falavam francês, né? Olha que interessante. E aquele poema José, né, que Drummond fez, que é maravilhoso, foi por causa dos dois. Que ele subiu o hotel lá, quando que ela morava lá, era filha do juiz, e eles moravam no Alto Solar, né, no casarão do Barão de Alfier. E numa procissão do encontro na Semana Santa, o José deve ter ficado pé da vida, aquele negócio tudo, subiu as escadarias e entrou dentro do salão com o seu cavalo maravilhoso, né? Chamava Sapatinho. Olha que interessante. Bom, a história é muito grande, e depois o Wald até colocou, eu lancei o livro do Pico do Amor pelo Cauê, o Wald colocou lá uma placa, pediu autorização, porque no livro tem o Barão e o Hotel. Aí ele gostou demais e pediu autorização para colocar o poema numa placa de aço escovado. E eu falei, não, autorizo, claro, sem problema nenhum. E está lá no hotel, quando você chega, você entra, à direita está a placa lá com o poema O Barão e o Hotel. Olha que legal, né? Eu vou contar rapidinho, porque meu avô é de Itabira. Né? Meu avô nasceu o seu avô é de Itabira? Então, consequentemente, eu adoro aquela cidade, né? Amo. Mas eu também fui trabalhar na Vale, né? Eu sou engenheiro de mineração, né? Engenheiro de Minas, então eu fui trabalhar na Vale. E eu fiquei hospedado no hotel Itabira. Eu fiquei hospedado lá. Durante o meu trabalho na Vale, eu fiquei hospedado lá. Né? E agora, mais recentemente, assim, uns 8, 10 anos, quando eu voltei lá, que eu voltava muito para a questão do turismo, etc., né? A cultura, um dia eu falei assim, eu quero ir lá no Hotel Itabira. Aí eles me levaram. Aí eu já conheci o filho, porque eu fui hospedado pelo pai. Aí eu já conheci o filho. Né? E aí eu visitei o hotel todo, essas coisas todas que você está contando, está me dando uma recordação imensa, né? Porque era um momento muito... Né? Era um momento muito interessante, que eu estava começando minha vida profissional. Então, olha que interessante, Hernani. E qual era o nome do seu pai? Hein? Do meu pai, não. Meu pai é daqui de Belo Horizonte. Do meu avô é Francisco José de Castro. Do seu avô, desculpa, o seu avô. Francisco José de Castro. Francisco José de Castro. Não é ninguém importante, não. Claro que deve ser, para ter um neto igual o Hernani de Castro. Mas assim, aquela cidade encantadora, e graças a Deus hoje tem um prefeito que está fazendo a mudança, né? Da mineração para outros projetos econômicos, né? E um deles é a cultura. Né? O Marco Antônio Lage é muito bom, né? Eu conheço ele. Né? Eu tive o privilégio até, por exemplo, na minha posse aqui no Instituto, em 2007, tiveram 5 prefeitos. Olha que legal. E um deles foi de Itabira e São João del Rei. Ótimo. Luz, Dores Indaiá, né? Foi muito bacana. E eu lancei livros lá, eles foram, e eu lancei livros aqui, eles vieram. Então, como diz, uma correspondência muito boa. Né? E eu tenho ainda 3 livros sobre Itabira. E um é o primeiro que eu escrevi, Caminhos de Itabira. Olha que legal. Esses dias eu estava revendo, e este livro, ele deu A Mesa de Carlos Drummond de Andrade, que é com a Yara Tupinambá, ele deu Do Pico do Amor pelo Cauê, que é poemas, ele deu Um Hino à Nação do Drummond, e ele deu 2 poetas, um centenário, que é sobre o Emílio Moura e o Drummond. Ótimo, porque eu provei nesse livro que o Drummond foi o melhor amigo de Emílio, e Emílio foi o melhor amigo de Drummond. E o Emílio Moura é de Dores Indaiá. Olha que interessante, né? Até tem uma crônica muito bacana, publicada no Diário de Minas, em 1930, de Drummond, que quando Emílio Moura veio para Belo Horizonte,
Ele foi para lá e veio para Belo Horizonte. Aí ele escreveu a crônica com o título A Poesia na Mala. Bacana, né? Poesia na Mala. Eu quero te perguntar duas coisas, né? Você foi diretor de uma biblioteca. Eu acho a biblioteca uma coisa muito importante. Muito importante. Eu sempre achei. Uhum. E a questão de você criar uma galeria na sua cidade natal com artistas mineiros. Ah, sim. É interessante, né? Eu também adoro biblioteca. Eu tenho uma mini biblioteca na minha casa, com uns 2.500 livros. Não cabe mais. Eu fiz, a biblioteca foi feita né, depois que nós mudamos, tem 2 anos, então foi planejada, aliás, todo o apartamento planejado, né? E não coube muito livro. Eu tive que tirar alguns livros. Mas eu gosto mais. Lá na Biblioteca Pública foi fantástico, lá tem obras de arte também, e tem pessoas muito bacanas que trabalham lá. E nós temos a Biblioteca em Luz, por exemplo, professor Tindro, eu colaborei muito com essa biblioteca, e a professor Tindro, interessante que o professor Tindro é avô do Tindro Silvano, que você também conhece, que é o maior bailarino que Minas Gerais já teve, né? E ele é de Luz também, o Tindro, olha que legal. É um dos meus grandes amigos e é de Luz. E o prefeito anterior, o Ailton Duarte, em 8 anos de mandato, ele restaurou a Casa Grande, que é uma cópia, mais ou menos, uma cópia do Palácio do Catete, no Rio. E foi construído no finalzíssimo do século retrasado para o século passado. E tem um casarão muito bonito, que estava quase caindo. Ele restaurou esse casarão, que foi prefeitura, foi câmara, foi clube de atletismo, foi sede de rádio, e etc. E residência do primeiro prefeito de Luz, que foi o Capitão Duque, cuja construção foi do pai dele, que é Coronel José Tomás, que é o nome da principal rua de Luz. E morou lá também, por décadas, também, o doutor Josafá Macedo, não sei se você já ouviu falar dele, um grande mineiro brasileiro, foi prefeito, foi vereador em Luz, quando era ainda Arraial, e em Dores representando Luz, né? E foi prefeito de Mariana, um médico famoso, foi fundador da FAENG, foi cônsul da Holanda. Você lembra uma Casa Amarela, uma mansão maravilhosa que tinha na Rio de Janeiro, a Augusto Lima com Rio de Janeiro, em frente à imprensa oficial, e hoje esse edifício que está lá, são até 3 edifícios, um deles chama imprensa oficial. Né? A casa ficava mais ou menos no alto, um casarão maravilhoso. Ele morava ali. Então, olha que interessante, ele foi casado com a dona Julieta. A dona Julieta, irmã do pai do Marco Aurélio R. Guimarães, que hoje é o nosso maior escultor, que nós temos aí em mármore, em bronze, né? Uma figura fantástica, que começou aos 70 anos e hoje está com 87. Olha que fantástico é o Marco Aurélio. E a dona Julieta era filha, como o pai do Marco Aurélio, do Benjamin Guimarães. Olha que interessante, né? E ela era a maior acionista da mina de Morro Velho. Então, na casa deles lá, em Luz, esse casarão, tinha torneira de ouro. Olha que legal, na pia e tal, dos banheiros, né? Mas, enfim, aí o Ailton restaurou essa casa toda, e a conta gota, como diz, né? Porque com pouco dinheiro, e ficou maravilhosa. E onde era a cozinha, lá ia ser até a prefeitura, mas olha o que ele fez. Ele comprou a antiga faculdade, que foi vendida para fora, o prédio da faculdade, maravilhoso, enorme, gigantesco, foi um antigo seminário, e a faculdade mudou de lá, porque a Unisa comprou a faculdade e não quis ficar lá depois.
Hoje, Luz, você vê que interessante, nós temos faculdade desde 1972. Olha que interessante. E foi como universidade católica. Aí depois, né, nós tínhamos uma mantenedora muito grande, bacana, que é a Diocese, né? Mas acontece que a Unisa comprou a Faculdade de Luz por causa da mantenedora. Olha que interessante. Bom, aí, onde era a cozinha, aumentado, bacana, que fica fora, que é tudo inventado na casa, claro, né? Eles faziam lá a biblioteca, por exemplo, mas aí ele mudou, ele comprou sem gastar dinheiro público, conseguiu com os lotes que vendeu, que loteou, porque eram 3 quarteirões a faculdade, então ficou só com um, e os outros 2 vendeu e conseguiu pagar o prédio. Então, olha que legal, e fez lá o centro administrativo, um dos mais legais, importantes e bonitos que nós temos em Minas Gerais. E a Casa Grande acabou ficando para museu, então virou um museu. Só que ainda não está guarnecida de grandes peças ainda. Para grandes peças, eu falo assim, de um acervo maior, mas está caminhando para isso, mas aí eu perguntei para ela, aí eu falei, olha, eu tenho uma opção de coisas que eram dos meus livros, que eu estou guardado, tem uma opção de obras de mineiro, tem obras, né, e essa maioria dessas obras estão guardadas, os meus livros são de luz, de gente de luz, que tal fazer uma galeria? Ele amou a ideia. Então, aí eu tinha 8 módulos, eu doei os 8 módulos, eu mandei fazer 2 bancos de Jequitibá, uma gracinha legal, e mandei fazer e ganhei 12 tubos, né, para esculturas, a prefeitura fez 2 e fez 2 bancadas, aí eu resolvi colocar meus livros também. Perguntei se tinha importante, falou que não. Aí fiz o Instituto Iara Tupinambá na época, né, porque hoje, lamentavelmente, é uma outra história. O Instituto Iara Tupinambá fez o telhado, o projeto do telhado e do luminotécnico. Ficou muito bacana, ficou barato. Muito bom. Então, fizemos lá a única galeria de arte desse tipo existente no interior de Minas Gerais. E ficou maravilhosa. O genro da Iara Tupinambá foi lá comigo, o Geraldo, e o Júlio Rubner, também artista, foi para lá e nós montamos a galeria e foi inaugurada há mais ou menos 3 anos. Não, 4 anos. Eu quero ir. Então, eu vou querer ir. Então, você vai adorar. E nós temos lá um painel de Iara Tupinambá, várias obras de Iara, desenhos maravilhosos, né, tudo original. Temos Virgínia de Paula, temos o Brache, fez uma pintura maravilhosa, nos deu de presente, que é o Casarão. A Olímpia Couto fez o Morro do Paiano, que fica entre Luz e... Só gente boa. Só gente boa. Fernando Pacheco, Chabas Juarez, Álvaro Apocalipse, né, Diego Rodrigues, Marco Aurélio Guimarães, Valéria Delfim, Vânia Braga, Oscar Araripe. A Valéria faz umas esculturas muito bonitas, né? Faz, maravilhosa. Gosto muito dela, né? E temos também lá e a Valéria é muito amiga nossa, né? E temos lá também o Carlos Calçavara, Igor Coslin, muita gente boa, mas você vai gostar. E agora ganhamos. Temos o Renê Nascimento, que foi o Castanho, o Luiz Chaves, o Gervásio Cardoso, e agora ganhamos o Xanina e o Hélio Petros. Olha que fantástico, né? Eu quero ir lá com você apresentar as coisas, apresentar a Luz. Eu quero conhecer a Luz sob o seu olhar. Tá bem? Vamos sim. Nós já passamos muito do tempo. Você conseguiria terminar a nossa entrevista com um poema? Não.
É Não sabe nenhum de difícil. cor? Eu podia Não sabe com nenhum de cor, pelo menos um trecho? não sei. Olha, é um defeito que eu tenho. Eu não falar nada de. É um defeito que eu tenho. Mas eu posso terminar dizendo, né, que este ano de 2024, se Deus quiser, vai ser um belo poema na vida de todos nós. E mesmo que que ele tenha um pouco ou muito de drama, ele será perfeito para que possamos continuar nossa vida terrena, que ela é muito breve, muito breve, muito breve. E eu tenho certeza que todos devem procurar fazer o melhor, fazer o bem, praticar o bem, procurar ser feliz. E quando estiver triste, que veja uma flor, que converse com um amigo, que olhe nos olhos de alguém que transmita algo bom, olhe para o céu, à noite, vê as estrelas, né? Faz uma declaração de amor para a lua e pense sempre em Deus, porque é só Ele que nos salva. O professor Gerson de Brito Melo Bolzon foi uma das maiores figuras, o grande filósofo. No prefácio que ele escreveu no meu segundo livro, O Enquanto Ser, ele disse que nós somos largados no universo. Somos abandonados, praticamente, entre aspas, no universo. Não estamos aqui nesse planeta lindo, maravilhoso, temos vida efêmera, pequena. Por sermos largados no universo, nós somos apegados, nós temos, né, essa gostosura de ter poesia, de ter a religião, né, e de ser humano. É por isso que nós somos apegados à poesia, porque nós somos assim, imagina, num mundo infinito, né? Você fala assim, mas não é possível que não vai existir gente de outro... até hoje não provado. Então, viva o ser humano, viva nós, viva a amizade, viva você, viu, meu amigo? Claro, excelente, viu? Muito obrigado, viu, Osório? Foi ótimo. Vou contar Eu que agradeço. um pouco da história de Luz, um pouco da sua história, né? E um pouco da história de tanta gente boa, de tanto mineiro competente. Obrigado, viu? De nada. Um beijo a todos, para você Um também. grande abraço. Um grande abraço. Grande abraço. Então, nós tivemos aí um pouco da história de Luz, mas principalmente a história do Osório Couto, que é um poeta, é um escritor, é um editor, também criador de galerias de arte e também de bibliotecas. Então, eu gosto muito de gente assim. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.